E eu quero começar a aula de hoje te fazendo uma pergunta. Qual é o significado de tecido? E você deve estar pensando: ah, professora, tecido? Aquele que forma minha roupa? O tecido que está presente nas toalhas de mesa? Ou será que é o tecido que forma minha coberta? Não é nada disso não. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os tecidos, mas é sobre os tecidos do corpo humano. Tecidos do corpo humano é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Nós já estudamos que a célula é a menor parte estrutural e funcional do corpo dos seres vivos. E aí, quando nós temos células iguais, com funções específicas que se juntam, nós vamos ter a formação de um tecido. Olha só essa imagem que eu coloquei para você. Aqui nós temos uma célula muscular, uma célula sozinha. E quando essas células iguais, com funções específicas, elas se juntam, elas vão formar o tecido muscular. Tá vendo só? Esse é o significado de tecido, células iguais que se juntam em busca de um objetivo comum. No nosso corpo, nós temos quatro tipos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. E agora nós vamos conhecer cada um deles separadamente. Vamos começar falando sobre o tecido epitelial. A função principal do tecido epitelial é revestir e proteger o nosso corpo, e nós podemos encontrar esse tecido tanto do lado de fora do corpo humano quanto do lado de dentro. Externamente, nós encontramos o tecido epitelial recobrindo a nossa pele. Então, o tecido epitelial ele faz parte da composição da nossa pele, e a nossa pele tem essa função de proteger e revestir o nosso corpo. Internamente, para o lado de dentro, nós vamos encontrar o tecido epitelial em alguns órgãos, como o pulmão, o estômago e a bexiga. O segundo tecido que nós vamos falar e que é muito abundante no corpo humano é o tecido conjuntivo. Na verdade, nós temos vários tipos de tecido conjuntivo e nós vamos começar falando sobre o tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo, ele é formado por células como essa daqui da foto. Olha só, perceba que tem um espaço aqui nessa célula e esse espaço ele serve para armazenar gordura. Sim, o tecido adiposo, ele é o tecido de gordura, é o tecido gordo, e ele pode ser encontrado principalmente embaixo da pele e também sobre alguns órgãos, como o coração, que você pode ver aqui na imagem, e também os rins. Eu trouxe um exemplo aqui para você com um pedaço de carne. Perceba nesse pedaço de carne o tecido adiposo. O tecido adiposo é esse bem amarelinho, ó, essa parte da gordura. Olha só, que aqui nesse pedacinho aqui, ó, seria onde estava a pele do bovino. E aqui nós encontramos então uma porção de gordura também. Qual que é a função desse tecido adiposo? Qual que é a função da gordura no nosso corpo? Ele tem por função principal fazer a reserva de energia e além de fazer reserva de energia, ele também serve como um isolante térmico, fazendo com que a temperatura se mantenha dentro do corpo humano. E além disso, o tecido adiposo ajuda também contra impactos mecânicos. Outro exemplo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido ele tem por função principal revestir e sustentar o nosso corpo, e nós encontramos ele na nossa orelha, no nosso nariz e também entre os ossos. Olha só, pega a sua orelha aí que você vai sentir o tecido cartilaginoso. Aqui na ponta do nariz também. Ó, e nós também vamos encontrar entre os ossos. Aqui eu coloquei um exemplo, uma figura aqui no slide, um exemplo do joelho. Aqui entre as articulações, nós vamos ter tecido cartilaginoso, que vai servir para ajudar a amortecer o impacto. Nós temos também o tecido conjuntivo ósseo, e esse tecido ele tem por função principal dar sustentação para o nosso corpo. Esse é o tecido que vai formar os ossos. Então, aqui no nosso pedaço de carne, ó, é essa parte aqui do osso. Perceba que ele é bem resistente. O tecido ósseo, a função principal dele é dar sustentação e auxiliar na movimentação do nosso corpo. E por último, nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo, que é o tecido que vai formar o nosso sangue. O tecido sanguíneo, ele tem por função principal fazer o transporte de substâncias
dentro do nosso corpo. Então, é o sangue, né? É ali no sangue que vai ser carregado diversas substâncias e que vão ser distribuídas por dentro do nosso corpo. Além disso, é no tecido sanguíneo que nós encontramos a nossa defesa do nosso organismo. Sim, os nossos verdadeiros soldadinhos que nos defendem contra os agentes patogênicos, contra as coisas ruins, ficam ali dentro do nosso sangue. Mas será que acabou por aqui? Será que só existem esses tecidos do nosso corpo? Não, não, tem mais tecido por aí. Vamos ver os outros. Terminamos de falar sobre os tecidos conjuntivos. Vamos agora falar sobre os tecidos musculares. Os tecidos musculares, eles são formados por células especializadas em se contrair e relaxar. Para você entender melhor o que é isso, dá uma olhadinha nessa figura aqui ao lado. Aqui nós temos a figura de um braço. Perceba que aqui, ó, esse em vermelhinho, ele é um músculo chamado de bíceps. E quando você faz esse movimento, quero ver você fazendo esse movimento aí. Quando você faz esse movimento, você está contraindo o seu bíceps, você está contraindo o seu músculo. Agora, quando você solta o seu braço, quando você faz esse movimento aqui, ó, você está relaxando o seu bíceps, você está relaxando o seu músculo. E essa é a capacidade que as células do tecido muscular elas possuem. Existem três tipos de tecidos musculares: o tecido muscular cardíaco, o tecido muscular liso e o tecido muscular esquelético. Vamos ver cada um deles. O tecido muscular liso, ele é encontrado em alguns órgãos internos, como por exemplo o nosso estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. Sim, esses órgãos são formados por músculo. E ele tem a característica principal de contração involuntária. O que isso quer dizer? Quer dizer que o músculo contrai e relaxa independente da nossa vontade. Então, você não vai escolher quando o seu estômago vai se contrair ou relaxar. Você não vai escolher quando o seu intestino vai se contrair ou relaxar. Isso acontece independentemente da nossa vontade. Já o tecido muscular esquelético é diferente. O tecido muscular esquelético, o próprio nome já diz, esquelético, é aquele tecido, aquele músculo que está ligado aos ossos. Então, é esse músculo aqui, ó, que você pode ver na carne, essa parte vermelha da carne aqui é o tecido muscular esquelético. Perceba que ele está grudado no osso, tá? Então, essa é a característica do tecido muscular esquelético. Ele está ligado aos ossos, ó, grudado até no osso. O tecido muscular esquelético, esse sim, esse tem contração voluntária. Esse você escolhe quando você vai contrair e quando você vai relaxar. Já o tecido muscular cardíaco é aquele tecido que vai formar o coração. E o coração também, você não escolhe quando ele vai bater ou quando ele vai deixar de bater. Então, ele tem contração involuntária. E por último, mas não menos importante, nós temos o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem por função principal enviar informações para todo o nosso corpo. É esse tecido que tem o controle sobre as nossas ações e sobre tudo que a gente sente dentro do nosso corpo. O tecido nervoso, ele é formado por células como essas aqui, ó, que são os neurônios. Os neurônios, eles têm a capacidade de passar a informação de um neurônio para outro através dos impulsos nervosos. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha entendido que os tecidos, eles são formados por várias células que se unem em busca de um objetivo comum. Como você viu, cada um dos tecidos, ele possui uma função específica dentro do nosso corpo. Agora é a hora de você acessar a sua atividade do dia. Entra lá e qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!